Paulo, é impossível comentar essa entrevista para o podcast Flow do presidente sem analisar aquilo que a gente repete aqui com bastante frequência, né? Que é o fenômeno que explica boa parte desse movimento chamado por alguns de nacional-populismo, né? De direita. O Trump, o Brexit, o Bolsonaro no Brasil. Que é uma bolha que estourou de uma elite arrogante que quer defender uma democracia de gabinete, uma democracia sem povo, com um viés progressista, entre aspas, um verniz, né, de progressismo, e que não está sabendo lidar com a amplitude democrática que surgiu após o advento das redes sociais e o estouro dessa bolha. Então, quase todos os fenômenos que a gente tem observado por aí, eles são de alguma maneira corolários disso, eles são derivados dessa tese, né? E por isso que eu vou usar para minha resposta um outro assunto que a gente já debateu aqui no podcast, por isso não trouxe novamente essa semana, mas nessa semana teve repercussões, né? Porque leram lá a tal cartinha, a cartinha pela democracia e blá blá blá. Então é exatamente isso. Quando você vê um Armínio Fraga com toda a pose de pseudo-liberal, de cara técnico, né? Dizendo que foi um gesto enorme, abre aspas, gesto enorme, fecha aspas, do Geraldo Alckmin ter se aliado ao Lula, né? Aquele que, segundo ele mesmo, quer voltar à cena do crime, porque tudo isso é necessário para derrotar o fascismo potencial, a ameaça bolsonarista, né? A gente tem aí uma ilustração perfeita do que é essa elite. Né? Uma elitezinha tucana, tucanopetista, que quer governar sem povo e que quer rejeitar um terço a metade da população que eles consideram gente muito tosca, gente muito bronca, gente que não tem o refinamento deles e a visão iluminada de mundo ungida que eles possuem. Né? Então, esses fenômenos são todos muito parecidos. Essa leitura da cartinha por artistas, intelectuais, juristas, né? Cartinha é assassinada pelo Lula, que até ontem estava elogiando o ditador Daniel Ortega na Nicarágua, comparando ele com a Merkel, que sempre defendeu o Fidel Castro, o maior tirano do continente, né, que para ele é o maior ser humano das Américas, do continente, né, é a maior liderança do mundo, do Sul, né, e pediu apoio, voto pro Nicolás Maduro, que ele defende até hoje, e dizia que na Venezuela de Hugo Chávez tinha excessos de democracia. Esse sujeito assinou a cartinha e nesse movimento de leitura, nesse ato de leitura, estava lá a CUT, estava lá o MST, né? Então, de novo, um teatro patético, cá entre nós, mas endossado por toda a mídia. A mídia dando um peso enorme a isso, a mesma mídia que entrou em pânico com o podcast Flow e veio com essas agências de checagem, que são extensões, né, dessas redações esquerdistas, para criar esses factóides todos, dizer que o presidente mentiu várias vezes e blá blá blá. Né? Então, eles estão desesperados com o que está acontecendo, com o fenômeno popular de uma direita que caiu no gosto do povo, que fala papo reto, que fala na saidinha, no cercadinho, que bate papo de botequim durante 5 horas com um sujeito um tanto despreparado, né, que era o entrevistador ali do ponto de vista de conhecimento político mesmo, né, filosófico e tudo. Perguntas, às vezes, meio de leigo, assim, mas esse é um ponto interessante que tem um certo charme ali pro programa e para a repercussão e para a leitura da influência eleitoral disso. Basta ler os comentários, inúmeros comentários que se seguiram a entrevista, para ver a quantidade de gente que tinha como que tomado a Red Pill pela primeira vez. Muita gente, inclusive o apresentador, ficou visível isso, falou assim, mas cara, não era isso que eu pensava dele. Não era isso que eu sabia que tinha acontecido. Eu tinha uma visão diferente. Por quê? Porque eles não são pessoas atentas à política no dia a dia, no cotidiano, consomem essa política de uma maneira muito mais en passant e de alguma maneira indireta por conta da imprensa, da velha imprensa, da mídia mainstream, que cria suas narrativas falaciosas. Então a visão deles ali é uma visão que é uma colcha de retalhos do que sai ali na Globo, no Folha de São Paulo, no Estadão, que eles ouviram ali na CNN Brasil, alguma coisa que passou pelas redes sociais, pela timeline deles, que não é uma timeline de conservadores, né?
a um público muito jovem, uma garotada, que talvez a bandeira principal, se fizer uma enquete ali, seja a legalização da maconha, né? E pela primeira vez, muitos ali tiveram contato com o presidente, durante 5 horas, respondendo várias questões que eles achavam que a resposta era muito diferente. Então, de novo, Paulo, eu acho que o segredo da direita é ter a oportunidade de falar, sem interdição do debate, sem rótulos depreciativos, sem censura. Esse é o segredo da direita. Quando ela consegue isso, ela seduz, ela conquista apoio, votos, né, seguidores, ela desmente um monte de falácias, de mentiras. Já o segredo da esquerda é mentir, é nunca deixar revelar a sua real essência, sua agenda verdadeira. E para isso ela precisa da censura, da hipocrisia, do cinismo. A esquerda nunca vai chegar e falar: eu odeio a polícia, eu tenho preconceito contra as Forças Armadas, eu quero legalizar todas as drogas, eu acho que bandido é vítima da sociedade mesmo e ponto. Ele sempre vem pelas beiradas, ele vem comendo pelas beiradas. Porque se ele expor a agenda dele radical, se o Lula virasse e falasse assim: eu defendo mesmo a Venezuela e eu quero que o Brasil vá nessa direção, ele não ia conquistar o voto da classe média ou da elite culpada, trouxa, né, alienada. Então, a esquerda precisa mascarar seu intuito. A direita precisa de oportunidade para revelar o que ela realmente pensa e defende. Então, ali o presidente teve oportunidade de apresentar plano de governo, resultados concretos, mostrar que o Brasil não está mal na foto em termos relativos e que tivemos uma pandemia que a turma de lá defendeu medidas autoritárias e insanas em nome da ciência. Então, ele teve a oportunidade de fazer aquilo que é o esforço de comunicação de qualquer um associado ao pensamento mais à direita nesse país. Furar bolhas, superar obstáculos e mostrar a verdade. Mostrar o que pensa de fato e o que foi feito de fato, né? Então, tem um enorme efeito eleitoral, principalmente perante essa população eleitoral mais jovem, que é alvo prioritário da esquerda oportunista, né, da Anitta, do TSE e companhia, que fizeram campanhas para isso, com o TRE do Rio de Janeiro retuitando a Anitta, por exemplo, que já declarou apoio oficial ao Lula, gente contratando a atriz global que na sua festa de aniversário usa como tema o Lula, para falar das urnas e tudo, da importância do jovem eleitor. Então, de novo, eles ficaram desesperados. Tanto é que no dia seguinte, com mais de 10 milhões de visualizações, o podcast começou a sofrer algum tipo de shadow banning. O YouTube já não colocava o resultado de Bolsonaro Flow como o primeiro destaque lá na pesquisa. Aparecia lá em quinto, sexto, ao contrário de Ciro Gomes Flow ou outros nomes e tudo. E aí você diz do Lula, né? O Lula, a última informação que nós temos disponível nessa quinta-feira, enquanto gravamos o podcast, saiu na Revista Oeste, é que o Lula a princípio, não vai participar do Flow. E aí teve um vídeo, uma animação hilária circulando, né? Que seria a conversa da assessora do Lula ligando para o Igor do Flow, pedindo para se ele pode aceitar uma contribuição generosa em dinheiro para ver o e-mail, né, para seguir o roteiro que vai ser oferecido pelo próprio PT e os temas proibidos. Ele: não, mas não é assim que a gente trabalha aqui não. O Lula pega o telefone irritado, né, e grita e tudo, e o resumo da ópera: não vai, porque 5 horas com um bate-papo de botequim, com perguntas sobre Foro de São Paulo, Cuba, corrupção, mensalão, ele não vai conseguir, nesse grau de cinismo todo, escapar de atos falhos, de situações constrangedoras e delicadas. Porque ele precisa de um ambiente estéril, né, administrado, higienizado pela esquerda, né, para poder fazer o que ele sabe fazer, que é discurso populista sem interrupção. Veja que tem um jornal aí, né, que tem os convidados de esquerda, e tem sido cada vez mais em quantidade, sei lá o motivo, mas enfim, eles exigem que os comentaristas associados ao pensamento de direita não façam perguntas, né? Porque eles não querem o bate-papo livre. A liberdade de expressão incomoda a esquerda, tanto que eles sempre foram defensores de censura, né? Então, eu acho que isso é que está muito claro. A cartinha da esquerda, se fosse verdadeira, sincera, seria, Paulo, o seu texto cômico publicado na Gazeta do Povo. Né?
aquilo seria a cartinha sincera deles. Então, eles não podem trabalhar com o ambiente descolado, com a sinceridade, com o papo de botequim. Né? Eles não lidam bem com o boteco. Eles lidam bem com elites administradas, com Armínio Fraga, junto com a CUT, com os sindicatos e com juristas tucanos respeitadíssimos pela bolha, né? Ou com os especialistas da ONU. Quer dizer, esse ambiente todo, que é um ambiente muito, muito bem cuidado, para que não tenha, né, ninguém de fora, ninguém fora da bolha, ninguém do povo, que possa fazer uma pergunta incômoda, que possa, né, no conto do imperador com a roupa, o imperador nu, né, com a roupa invisível, a criança que possa fazer uma pergunta. Mas vem cá, vocês estão vendo a mesma roupa aí? Esse cara tá nu. Eles têm que expulsar as crianças do ambiente. Só pode ter gente inteligente ali, só pode ter pavão supremo ungido, iluminado, né, para poder falar que a Antifa é um movimento contra o fascismo, porque afinal de contas está no nome. Isso é uma outra brincadeira que eu fiz, né? Quer dizer, toda a imprensa está chamando de ato pela democracia, só porque botaram no nome. Carta pela democracia, mesmo que assinada por um defensor e bajulador de tiranos. Né? Então, e sem apontar nenhuma ameaça concreta deste governo e deste presidente à democracia. É sempre o imaginário do golpe futuro. Né? Então, de novo, é uma turma que acha que a Coreia do Norte até hoje é uma república democrática, só porque botaram no nome. É uma visão estética de mundo, é, né? Uma coisa patética. É um grande teatro, é uma grande farsa. A elite arrogante, ungida, progressista, entre aspas, do Brasil, ou seja, a elite tucanopetista desse país, que quer a volta dessa democracia controlada, dessa hegemonia da imprensa esquerdista, né? Essa turma quer a democracia de gabinete. E eles adotam a visão estética de mundo, é o mundo das aparências, é o mundo das retóricas, das narrativas, dos discursos empolados no púlpito da ONU. Né? O New York Times deu, então tem que ser verdade. Né? Então é isso, é uma turma que não quer saber de verdade, de resultado concreto e de povo. São três coisas que produzem aversão nessa patota. Né? O que eles gostam é de discursos bonitinhos, promessas irreais e uma ditadura disfarçada de democracia. É isso que temos.